Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Pérgamo e Tiatira em Apocalipse. Pedro Dong. Capítulo 2. Tema desta semana: a espada da minha boca. Meta de hoje: leitura das páginas 23 a 24. A espada da minha boca. Neste capítulo, permaneceremos ainda desenvolvendo a condição da igreja em Pérgamo. A doutrina dos nicolaítas, embrião do sistema de clérigos e leigos na igreja, e o consequente sistema papal serão objetos de nossa atenção. O contexto histórico do século XIV se faz necessário para percebermos como a degradação da igreja se deu nessa época e os esforços de genuínos cristãos pela verdade nos guardaram de perder a referência de nossa fé ao longo dos séculos. Para finalizar, concluiremos com quão importante foi e tem sido a espada que sai da boca do Senhor, sua palavra, para separar a igreja do mundo. E ainda veremos que mesmo em épocas de degradação, o Senhor tem seus vencedores, os quais receberão galardão. No caso da igreja em Pérgamo, composto de maná escondido e da pedrinha branca. A fim de não perder a referência do que é a igreja ideal, desfrutaremos de uma porção relacionada à igreja em Filadélfia, que nos serve de parâmetro do que o Senhor espera de nós. Que o Espírito Santo continue iluminando-nos para que aprendamos as lições necessárias em nosso tempo. A doutrina dos nicolaítas. A contextualização histórica feita no capítulo anterior nos permitiu ver tudo o que Satanás fez para tentar destruir a igreja. Isso nos faz valorizar o que temos hoje. Vamos retomar agora a repreensão do Senhor à igreja em Pérgamo. Outro sim, também tu tens o que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. Apocalipse 2,15. Enquanto na igreja em Éfeso os irmãos odiavam as obras dos nicolaítas, assim como o Senhor, versículo 6, na igreja em Pérgamo havia os que sustentavam a doutrina dos nicolaítas. A palavra nicolaítas no grego é Nicolaites, formada por duas palavras, Nico, que significa conquistar ou vencer, e laites, que equivale a laico e significa povo comum, povo leigo. Assim, os nicolaítas são os que sustentam o ensinamento de que deve haver um sistema de clérigos e leigos na igreja. O clero é composto por aqueles que conhecem a palavra de Deus e os assuntos espirituais, enquanto os leigos são os que servem para trabalhar e contribuir com o dinheiro. Desse modo, a partir da igreja em Pérgamo, surgiu o nicolaísmo, demonstrado pelo apego ao cargo, pela posição e pelo ofício em detrimento da realidade e do amor. O sistema papal se iniciou com a igreja em Pérgamo e se consolidou com a igreja em Tiatira. A seguir veremos o quão nociva foi a ingerência do imperador Constantino na condução e administração da igreja, deixando-a vulnerável para a entrada não só desse sistema, como das heresias. O contexto histórico do século IV. Neste ponto é preciso contextualizar um pouco os acontecimentos do século IV, a fim de entendermos o que se passou com a igreja em Pérgamo. Segundo Andrew Miller, o problema da união da igreja com o Estado foi que o imperador Constantino se tornou árbitro dos assuntos da igreja, até mesmo no tocante à defesa das verdades bíblicas, como as heresias que surgiam. Ora, não sabemos nem ao menos se Constantino foi genuinamente salvo. No entanto, era ele quem decidia sempre que um problema surgia na igreja, inclusive sobre o que era verdade e o que era heresia. As disputas começaram na nomeação do bispo Cartago, atualmente na Tunísia, e provocaram a primeira grande divisão, que foi chamada de cisma da igreja. Andrew Miller disse: um pouco de correção, um pouco de abnegação, um desejo genuíno pela paz, pela unidade e harmonia na igreja e, sobretudo, um cuidado devido pela glória do Senhor, poderia ter evitado centenas de anos de dor interna e desgraça externa da igreja de Deus. Mas se permitiu que o orgulho, a avareza e a ambição, tristes frutos da carne, fizesse uma obra devastadora.
2011, página 247. Com isso vemos que Satanás, por um lado, tenta mexer com a base de nossa fé, por outro instiga o que há de pior em nossa carne, como mencionado aqui: orgulho, avareza e ambição. Por isso precisamos negar a nós mesmos e limpar nosso coração, mantendo-o puro para servir ao Senhor. Naquela época, então, os problemas da igreja passaram a ser resolvidos no tribunal imperial. O imperador era o chefe da igreja. Ele convocava e liderava os concílios, as assembleias dos bispos, para tratar até mesmo de assuntos teológicos. Como resultado, a posição e o caráter da igreja logo foram completamente distorcidos. Para se ter uma noção, imagine-se os deputados e senadores de um país fossem responsáveis por discutir os assuntos espirituais da igreja no Congresso Nacional. Isso aconteceu na igreja de Constantino, período da igreja em Pérgamo.